Essa mulher se apaixona por um cara sem saber que ele é na verdade um assassino de aluguel. Mas ao contrário dos demais, esse cara não finaliza pessoas inocentes, e sim somente os criminosos que tentam contratar os seus serviços. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Mr. Right, um filme de ação e comédia lançado em 2015. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Esses bandidos irão atrás dele e da sua namorada, mas talvez acabem se arrependendo dessa decisão. Começamos com Marta, que está tirando fotos sensuais no espelho para enviar pro seu namorado. Ela também cozinha e limpa a casa para esperá-lo. Porém, quando o cara finalmente chega, ele passa pela porta beijando e agarrando outra mulher. Marta fica sem saber o que fazer, e seu namorado diz que eles deveriam começar uma relação a três junto com essa mulher que ele acabou de conhecer. Só que obviamente, Marta recusa essa proposta, e antes de sair, joga uma garrafa de vinho na cabeça do seu agora ex-namorado. Ao mesmo tempo, um cara chamado Francis, mais conhecido pelo seu apelido Mr. Right, é um ex-agente da CIA que decidiu abandonar o seu emprego na corporação para se tornar um assassino. Ele bate na porta de uma senhora chamada Sharon, e inicialmente ela pensa que o cara é um funcionário do hotel. Porém, Francis explica que a mulher tentou contratá-lo para eliminar o marido dela. Isso faz com que Sharon fique confusa pelo fato do cara ter ido até ela, e não até o seu marido para realizar o serviço. Francis então puxa uma pistola, e antes de apertar o gatilho, ele revela que segue um código de honra, e por isso elimina quem tenta contratá-lo. Passando para o lado de fora do prédio, alguns mercenários estão se preparando para emboscá-lo, porque querem pegar a recompensa que tem pela sua cabeça. Só que Hopper decide ficar dentro da van porque já trabalhou com Francis na CIA, e por isso sabe que esses mercenários inexperientes não serão capazes de detê-lo. Assim que entram no prédio, os mercenários vão atrás do cara que está em desvantagem numérica, e com bem menos armamentos e equipamentos do que eles. Mas mesmo assim, Francis consegue eliminá-los usando apenas a sua pistola, facas afiadas e um extintor de incêndio. De volta a Marta, ela está passando por momentos difíceis enquanto tenta superar o término com seu ex-namorado. Depois de beber bastante em uma balada, Marta comete aquele erro clássico de tentar enviar uma mensagem para o seu ex na intenção de reatar com ele, assim como várias outras pessoas fazem quando estão bêbadas. Porém, sua amiga Sophie pega o celular das suas mãos e felizmente lhe impede. Já no dia seguinte, Hopper recebe novas instruções de seu chefe. Ele deve se disfarçar e criar uma identidade falsa para conseguir trabalhar no FBI junto com um detetive chamado Gus Patrick, que já está há algum tempo tentando prender Francis. Enquanto isso, Sophie leva Marta até um pet shop em que trabalha, na esperança de que os animais a ajudem a esquecer seu ex. Mas por ser extremamente imperativa, ela ignora os avisos de sua amiga e abre a gaiola de um gato arisco. Como consequência, o bichano arranha o rosto de Sophie, que fica chateada, e diz para ela voltar para casa. No caminho de volta, Marta passa em um mercadinho que coincidentemente Francis está. Ela sem querer esbarra em uma prateleira e derruba vários produtos, mas o cara reage rapidamente e consegue pegá-los antes que caíssem no chão. Impressionada, Marta pergunta como ele conseguiu ter reflexos tão rápidos, e o cara diz que é porque não poderia deixar que tantas camisinhas fossem desperdiçadas. E por achar ela bonita, Francis decide convidá-la para sair, mas apesar de mal conhecê-lo, Marta aceita porque gostou do seu jeito. Após isso, os dois saem para saborear cachorros quentes, e a jovem zoa a maneira como ele come, e também o estilo de se vestir. Francis então revela que seu trabalho é finalizar pessoas, mas ela não lhe leva a sério por pensar que ele está brincando. Nesse momento, o cara percebe que tem um sniper escondido em cima de uma árvore, e começa a dançar com Marta para desviar dos tiros. Felizmente, ela não percebe que a sua vida está em risco, e depois disso os dois vão até um baile, e Francis diverte a jovem a fazendo rir a noite inteira. Isso faz com que ela acabe se apaixonando por ele, e os dois até dormem juntos na casa dela. Ao amanhecer, Marta encontra um bilhete com um desenho e um colar que Francis deixou, sendo que ela está tão feliz que até decidiu fazer café da manhã para sua amiga. Porém, Sophie está preocupada que Marta possa acabar se frustrando novamente, mas ela explica que está indo com calma, e que só dormiu ao lado do Francis, sem dar uma relaxada com ele. E eu acho que já deu pra ver que Marta tem uns parafusos fora do lugar, mas não tantos a ponto de aceitar participar de um triângulo amoroso, assim como seu ex pediu. Fora que pelo jeito daquele cara, seria só questão de tempo até ele adicionar mais uma mulher, e o triângulo virar um quadrado amoroso. Mas apesar de Marta não ter relaxado com o Francis, ainda é bem estranho o fato dela levar um desconhecido para conhecer o seu apartamento, e ainda por cima dividir a cama com ele. Enquanto isso, Hopper fala com Espinosa, aquele mesmo sniper que estava em cima da árvore. O cara aconselha que ele tenha paciência e espere o momento certo para atacarem juntos, pois conhece bem Francis porque o treinou na CIA. Mas contrariando o conselho, Espinosa diz que Hopper só está com medo, e decide agir sozinho mais uma vez. Já de noite, Francis está jantando com Marta em um restaurante, mas para interromper o encontro dos dois, Espinosa lhe chama para conversar lá fora. O cara então explica que não quer eliminar ninguém hoje porque não quer estragar o seu encontro, até que Espinosa puxa uma pistola, o deixando sem opções. Rapidamente ele consegue desarmar o criminoso e decide deixá-lo viver, só que Espinosa saca duas facas e ameaça ir atrás de Marta para se vingar. E para impedir que algo assim aconteça, Francis usa passos de dança e também golpes de capoeira para desarmar novamente o bandido. Ele
eliminando ele com a sua própria faca e deixando seu corpo perto dos sacos de lixo. Assim que o confronto acaba, o cara fica feliz por não ter sujado seu terno de sangue. Ao retornar para o bar, Francis conta exatamente o que aconteceu, mas Martha acha que ele só está brincando. Enquanto isso, Vaughn e Rich, que são dois irmãos que nasceram em uma família de criminosos, estão tendo problemas com outros bandidos, e por isso Vaughn propõe que eles contratem um assassino que é conhecido por usar um nariz de palhaço, ou seja, o Francis. Só que Rich, que é quem comanda os negócios, é contra essa ideia, porque tem uma regra de não confiar em desconhecidos. Por causa disso, os dois irmãos começam a discutir, e Rich até se exalta e quebra uma garrafa de vidro para atacar Vaughn. De volta ao Francis, Martha finalmente pergunta qual é o nome dele, já que mesmo depois de conversarem por horas, ela ainda não sabe. Meu Deus, como é que essa mulher levou alguém pra casa sem nem saber o nome dele? Mas por ter vergonha do seu nome, o cara decide continuar mantendo em segredo, talvez por achar que Francis é um nome meio feminino. Isso porque ele ainda não conhece o assustador campeão peso pesado Francis Ngannou. Ainda curiosa sobre o que aconteceu no mercadinho, Martha pergunta como o cara conseguiu pegar todas aquelas caixas em questão de poucos instantes, antes que elas caíssem no chão. Francis então pega algumas facas e explica que os objetos produzem ondas, e que é só prestar atenção nelas para conseguir prever os movimentos de qualquer objeto. Para provar seu ponto, ele joga uma das lâminas pro alto para Martha pegar, mas ela fica com medo e diz que ele é louco. Porém, Francis não desiste e tenta encorajá-la, mas sem perguntar se podia, ele arremessa facas em sua direção, correndo o risco de eliminá-la. Mas dessa vez, Martha felizmente consegue pegá-las. E para se justificar, Francis diz que percebeu que ela tinha uma certa habilidade e que por isso confiou que ela pegaria as lâminas. Os dois então se abraçam e vão pro quarto relaxar pela primeira vez desde que começaram a sair. E se você quiser conquistar a pessoa que gosta, é só fazer a mesma coisa que o Francis acabou de fazer. Eu tô zoando, né, galera? Não arremesse facas em ninguém. Mas falando sério, Spinoza acabou de nos dar uma aula de como acabar com a própria vida, já que mesmo sendo alertado por Hopper, o cara ainda assim decidiu enfrentar sozinho o assassino de elite, que consegue desviar de tiros dançando. E mesmo ganhando uma segunda chance do Francis e podendo sair vivo do local, Spinoza fez questão de ameaçar Martha, e a única conclusão que eu chego é que ele realmente estava cansado da vida e que queria morrer. Enquanto isso, Vaughn está planejando algo grande com seu capanga Johnny Moon. Ele basicamente pretende se livrar do seu irmão mais velho para assumir o comando das operações criminosas, mas para conseguir alcançar esse objetivo, Vaughn irá contratar Francis em nome do seu irmão Rich, porque sabe que o cara é maluco, e ao invés de ir atrás do alvo que lhe pediram, ele elimina quem está tentando contratá-lo. Já no dia seguinte, Francis está se preparando para se encontrar com um cliente, e decide levar Martha junto para que ela finalmente acredite que ele é um assassino. A jovem então pergunta sobre a cicatriz que viu nas costas dele na noite anterior, e o cara fala que ganhou ela quando o antigo amigo seu da CIA resolveu traí-lo, ou seja, ele tá falando do Hopper. Sem perder tempo, Francis desce do carro e se encontra com um criminoso que Vaughn enviou para tentar contratá-lo. Assim que pega os papéis do alvo que teria que eliminar, o cara coloca seu clássico nariz de palhaço e finaliza o bandido. Vendo a cena de longe, Martha fica chocada e só agora percebe que ele não estava brincando sobre ser um assassino. Ao voltar pro carro, Francis tenta se justificar que seu trabalho não interfere em nada no relacionamento dos dois, além de jurar para ela que não é uma pessoa ruim. Mas apesar disso, Martha pede para ele levá-la de volta pro apartamento dela, sem nem mesmo saber que Johnny Moon estava seguindo os dois. Após isso, Johnny retorna e conta o que aconteceu para seus chefes, explicando que sabe onde a namorada do Francis mora. E estando furioso por causa do que aconteceu, Rich ordena que Vaughn e Johnny reúnam 10 homens para ir até o apartamento da garota e dar o troco. Passando para Martha, ela ainda está arrasada por ter passado por mais uma decepção amorosa. De repente, batem na sua porta, e ao atender ela percebe que é Hopper, que está disfarçado como um agente do FBI. Ele e Gus explicam que o namorado dela é um ex-agente altamente treinado que ficou louco das ideias. Basicamente, para Francis, matar pessoas é errado, porém tem algumas que merecem esse destino. E é por isso que ele finge ser um assassino de aluguel para acabar com a vida daqueles que tentam contratá-lo. E apesar de Hopper achar que essa lógica não faz o menor sentido, ele entende o cara, porque ambos já foram parceiros na CIA. Para provar que está falando a verdade, Hopper mostra uma foto do criminoso que Francis eliminou naquele restaurante, e Martha fica chocada porque pensou que ele estava brincando quando voltou para a mesa, e disse que tinha finalizado alguém no estacionamento. Com o passar dos dias, Hopper fica na porta do apartamento da jovem esperando Francis aparecer para acabar com ele. Mas se sentindo preocupada com a sua segurança, Martha pergunta se Francis poderia fazer algum mal a ela, e Hopper diz que depende, já que o cara a ama, e por isso não a machucaria diretamente. Porém, tem vários criminosos atrás do Francis que poderiam eliminá-la só para se vingar dele. Alguns minutos depois, Hopper vê que alguém jogou uma granada na escada, e como não explodiu, ele se abaixa para pegar. Francis então chega pelas suas costas e lhe faz desmaiar com o choque de um taser. Após carregar Hopper para dentro do apartamento, ele reencontra Martha, e ela logo diz que os dois deveriam terminar, mas para tentar se justificar, Francis explica que Hopper é o seu antigo parceiro, que queria que ele eliminasse pessoas em troca de dinheiro. Nesse momento, Sophie aparece e surta, ao ver Hopper no chão, pensando que
Francis eliminou ele. Ambos até começam a discutir, e o cara mente que irá atirar nela só para fazê-la se calar. E para deixar a situação ainda mais caótica, Gus, que está esperando do lado de fora do prédio, avisa pelo rádio do seu companheiro que os criminosos estão entrando para tentar pegar Francis. Para não decepcionar Martha, o cara desce as escadas e começa a enfrentar os bandidos sem matá-los. Em vez de atirar com as armas, ele opta por arremessá-las nos criminosos. Como consequência disso, um mercenário chamado Steve consegue ferir sua mão gravemente com um disparo. Mas apesar disso, Francis deixa ele viver e tenta fugir do local com Martha. Mas pro azar dos dois, vários criminosos liderados por Vaughn chegam no local e encurralam eles. E para impedir que Martha morra, Francis elimina um dos bandidos para ameaçar os outros, dizendo que eles também sofrerão o mesmo destino e deixarão suas esposas e famílias desamparadas. Essa tática dá certo e os criminosos ficam com medo e recuam, dando a oportunidade de Francis sair do esconderijo e ferir os braços e joelhos deles com disparos não letais. Agora que seus homens foram incapacitados, Vaughn decide jogar a sua arma no chão e se rende. Porém, Francis coloca o seu nariz de palhaço, mostrando que pretende eliminá-lo por ter tentado contratar os seus serviços de assassino de aluguel. Mas para estragar seus planos, Steve surge pelas suas costas e lhe derruba com uma paulada. E ao invés de levarem ele, por algum motivo ainda desconhecido, os criminosos decidem levar Martha e deixam Francis caído no chão. Nesse momento, Hopper aparece e começa a finalizar todos os bandidos que o cara deixou viver, perguntando o motivo dele ter ficado bonzinho do nada. Mas para interrompê-los, Gus surge e diz que irá chamar reforços para levar o assassino para a delegacia. Só que por ser um falso policial e ter outros planos, Hopper finaliza Gus, mas acaba deixando Francis escapar. E galera, se ele ama tanto Martha a ponto de não matar mais por ela, por que diabos o Francis levou ela até a ponte só para finalizar um criminoso bem na sua frente? Se a intenção fosse contar a verdade, ele poderia ter simplesmente mostrado as provas de assassinatos que cometeu no passado. Assim, Martha não ficaria tão chocada como ficou vendo a cena de perto, e talvez perdoaria ele. Se bem que Francis não teria essa ideia, já que apesar de ser o melhor nisso, ele não é um dos assassinos mais inteligentes que existem. A prova disso é que Francis não percebeu que Johnny Moon estava seguindo os dois, sendo que o criminoso estava literalmente a poucos metros da ponte vendo tudo. Enquanto isso, Vaughn explica que trouxe Martha para o esconderijo deles porque quer que Francis apareça e elimine seu irmão Rich para ele finalmente assumir o comando dos negócios. Porém, alguns minutos depois, Rich fica furioso e bate em Vaughn ao descobrir que eles falharam e ainda sequestraram a namorada do assassino mais letal que existe. Seguindo a ordem do seu irmão mais velho, Vaughn leva Martha para outro lugar e começa a agredi-la para interrogá-la, e assim tentar descobrir informações que aumentem as chances deles sobreviverem. Só que mesmo apanhando, Martha dá risada da situação e diz que ela mesma irá eliminá-lo se Francis não aparecer logo. E falando do homem, ele finalmente chega no local e rende Steve. Os dois começam a conversar como se nada tivesse acontecido e até comem balas de goma juntos. Para ajudá-lo, Steve revela a quantidade de homens que tem lá dentro, além dos armamentos que eles estão usando. Mas para não perder tempo, Francis se despede e salta através de uma das janelas para entrar na mansão. Usando 2 revólveres, ele finaliza a maioria dos capangas, e Vaughn não consegue reagir porque sua arma travou. Ele até explica que é porque não está acostumado a usar armamento de alto calibre, mas sendo um bom adversário, Francis lhe ensina como faz para a arma voltar ao normal, e logo em seguida usa ela para atirar no pé de Vaughn. E na intenção de descobrir onde Martha está, ele ameaça Rich, e por sua vez Vaughn fica cruzando os dedos para o seu irmão ser finalizado. Só que apesar de Rich não ter contado e ainda ter mandado Francis se ferrar, o cara decide deixá-lo viver, e diz que irá procurar sua namorada por conta própria. Porém, Vaughn fica inconformado e pergunta se Francis não irá colocar o nariz de palhaço e fazer o que sempre faz. Ele então pede desculpas por decepcioná-lo e explica que mudou agora que conheceu o amor da sua vida. Assim que o cara deixa o local, os dois começam a brigar pela metralhadora e Vaughn consegue pegá-la e finalmente elimina o seu irmão. Conforme avança pelo local, Francis enfrenta mais criminosos e encontra um não muito inteligente que puxou o pino de uma granada em um local apertado, sem nem perceber que morrerá junto quando a explosão acontecer. Francis então pega o pino do chão e coloca de volta na granada, enquanto tenta acalmar o criminoso, dizendo que o perigo já passou e pedindo para ele respirar fundo. Só que de repente, Steve aparece e aponta sua arma para o cara, que rapidamente larga sua no chão e explica que não quer enfrentá-lo. Já Steve diz que gosta mais dele do que dos seus chefes e por isso decide deixá-lo ir até Martha. Assim que chega no local, Francis fala que está gostando de vê-la amarrada, mas essa piada eu não vou explicar aqui. Ele então solta Martha e os dois saem pela porta da frente. Francis até comenta que quer se vingar do Johnny Moon, porque esse cara debochou do seu nariz de palhaço. E para estragar a felicidade de ambos, Hopper aparece e começa a lutar com o cara, enquanto que Johnny Moon leva Martha de volta para a mansão. E em vez de finalizá-la com a sua arma, ele decide pegar uma lâmina, porque quer que Francis fique aterrorizado quando encontrar o que sobrou da sua namorada. Só que surpreendentemente, Martha consegue desviar de todos os golpes e acaba com o cara usando uma estatueta de decoração. Já Hopper se recusa a eliminar Francis, porque quer
quer que ele volte a ser seu parceiro, lhe ajudando a lucrar cometendo crimes. Mas para virar o jogo, Francis coloca o seu nariz de palhaço, e de alguma forma isso dá a força que ele precisava para equilibrar o duelo. Ao mesmo tempo, Von aborda Martha e aperta o gatilho ao descobrir o que ela fez com Johnny Moon. Mas felizmente a jovem desvia do disparo e rouba a arma do criminoso, lhe finalizando logo em seguida. De volta ao Francis, Steve aparece e atira no Hopper para salvá-lo, ficando feliz da vida ao descobrir que a recompensa pela cabeça do cara é de 5 milhões de dólares. Logo, Martha se junta a eles e Francis pergunta como ela conseguiu se livrar dos criminosos. A jovem então explica que usou aquela técnica que ele tinha ensinado para ela no apartamento. 2 meses depois, os dois estão no Vietnã decidindo qual será o próximo país que irão conhecer. Ambos até pensam em vir para o Brasil, mas eu acho que os criminosos daqui são perigosos demais até para eles. Por fim, um sniper está observando os dois de longe, se preparando para finalizar Francis, mas antes que pudesse apertar o gatilho, Martha se aproxima e acaba com ele, mostrando que se tornou uma assassina assim como Francis. Fala galera! O que você faria se descobrisse que seu namorado ou namorada é na verdade um assassino letal? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.